Nesse momento, então, começando o nosso terceiro episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. Gente, todo mundo começa de algum lugar. Alguns já nascem com oportunidades, outros precisam criá-las. Hoje, vamos conhecer a história de alguém que começou entregando documentos na rua, enfrentando sol, chuva e também o cansaço, e que hoje lidera o próprio escritório de contabilidade. Essa é uma história que fala muito sobre fé, esforço e transformação. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Empreendedor, Gilcimar, mais conhecido como Gil. Gil. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Gil. Obrigado, eu que agradeço estar aqui. Maravilha, obrigado por ter aceito o convite para a gente contar a sua história, que eu tenho certeza que lá no final vai inspirar muitas pessoas a empreender e acreditar cada um no seu sonho. Franklin, mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. Luciano, terceiro episódio e a gente vai contar a história aqui então do Gil. Nosso convidado de hoje, gente, ele é um exemplo de superação, porque de office boy a dono de escritório, ele mostra que o sucesso não depende de onde você começa, mas de onde você quer chegar. E aí, onde que você quer chegar? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, né, Gilcimar. Eu que agradeço. Muito conhecido como Gil, grande Gil, da New Vision Contabilidade. Vai contar toda a sua história aqui. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente começa com aquela pergunta que às vezes a pessoa fica se perguntando, né? Mas a primeira pergunta para você: quem é o Gil da New Vision Contabilidade? O Gil, sou eu, né? 39 anos, cristão, sou casado com a Juliana, tenho 2 filhas, sou sócio da New Vision Contabilidade. A Juliana é minha sócia e minha apoiadora, incentivadora e um batalhador, né? Batalhador, e é batalhando que a gente conquista e chega ao sucesso. Esse é o Gil. Maravilha, então a esposa é sua sócia, olha que legal, Sócia. Que bacana, que boa sociedade você fez, hein? Sócia. A melhor sociedade, né? Já diria o poeta, né? Com certeza. Maravilha, seja bem-vindo. Franklin, você quer fazer uma primeira pergunta para ele? Então, Gil, como que foi que você iniciou esse projeto de ter um escritório de contabilidade? Como que você alcançou isso? Através de que você conseguiu alcançar isso? Na verdade, assim, a história já começa bem lá atrás, né? Nunca tive na verdade, eu não tinha esse sonho. Eu quero ser um contador, ter um escritório. Não tinha. Eu vim de uma família humilde e trabalhei primeiramente na fundação, antes, na verdade, da Fundação Mirim, trabalhei na Feira Livre, trabalhei no mercado, com o pessoal da vila que eu morava, onde minha mãe mora até hoje. E com 15 anos entrei na Fundação Mirim, e é onde eu comecei a ter outras oportunidades. E com isso, aos meados de 2005, eu conheci uma pessoa e me indicou um escritório para trabalhar como de office boy. Na verdade, fazia um pouco de tudo lá, mas o mais forte era office boy. Então, trabalhei lá de 2006, 2005 até 2008. E assim, quando eu entrei lá, a situação era a seguinte: você tem 2 horas por dia para você trabalhar de boy. É muito pouco o serviço de boy aqui, mas se você quiser usufruir do espaço e aprender outras coisas, fica à vontade. Então, foi assim que começou. Eu poderia ter ficado lá das 8 horas que eu tinha, ficar 6 tranquilo, sem fazer nada. Mas eu preferi aprender onde eu fui indo em departamento por departamento e podendo aprender um pouco de cada coisa.
Certo. E fiquei lá até 2008. Agora, você iniciou então como office boy. Como era o dia e como era ser office boy? Olha, é assim, eu gostava, na verdade até hoje eu gosto muito de fazer de ter esse relacionamento, de ver pessoas e ir em local. Hoje muito online não tem quase isso, mas eu gostava muito de interagir, ir nos órgãos públicos. Antigamente você tinha que ir muito, Sim. prefeitura, junta comercial, Receita Federal, então eu tinha muito contato nesse, então eu gostava muito. Lógico, tem um dia de chuva, um dia de frio era sofrido, mas sem o sofrimento não tem a vitória, né? Então Sim. faz parte. E então eu gostava muito desse trabalho e paralelo a isso eu ia aprendendo as outras coisas também. É que na apresentação dele, né, Frank, ele já falou um pouquinho da sua rotina como office boy. Agora, naquela época você já imaginava que teria o seu próprio escritório? Não, não teria, igual eu estava mencionando. Em 2008, eu estava no antigo escritório que eu trabalhava como funcionário e eu fazia parte de legalização de empresa, contato com o cliente, então só Sim. fazia essa parte e não tinha essa ideia, não tinha, não Essa vou dizer ambição? essa ambição, não É. tinha. Mas as coisas foi acontecendo. Então, em meados de 2009, eu me casei com a minha esposa atual agora, e ela me incentivou, falou, por que você não abre um próprio escritório? Na hora, assim, eu não falei, né, mas pensei, assim, ela deve estar... Mas aquilo ficou na minha cabeça. Por que não? Eu sempre penso assim, o não a gente já tem, né, então tem que correr atrás do sim. Então, onde a gente começou esse sonho. Aí começou a ser um sonho. Fala, vamos lá, vamos sonhar Sim. com isso então, né? E foi nesse momento, então, que você decidiu que queria mudar a sua posição e crescer dentro da área contábil, né? Exatamente, foi nesse momento. E É o incentivo da esposa, né? incentivo ela sempre incentivando, sempre colocando pra cima. E por que não? Por que não? Você é capaz, você pode. Então, foi E assim que não a é gente... coincidência, né, Luciano? É o terceiro episódio que a gente tem que o apoio surgiu da esposa, né? Eu acho que na maioria dos casos é assim, né? E Sim, graças a Deus para quem tem a sua esposa, né, para incentivar. Isso sim. é muito bacana. E a gente contando aqui, então, a história do Gil, lá da New Vision Contabilidade. E quando o Franklin me apresentou você, tomei um susto, né? Porque falei, eu já o conheço, né? Eu conheço uma parte da história sua e da sua esposa. Que bacana. Agora, fala pra gente, pra todo mundo acompanhando aqui mais uma edição do Papo de Empreendedor. No começo, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? No começo, a primeira situação que eu me deparei é como que eu iria abrir um escritório sozinho? Como todo empreendedor, é difícil você ir lá e, ó, minha esposa, ir lá e abrir um escritório. Não dá, porque você tem uma vida, você tem despesa. Tinha Sim. acabado de se casar, então não dava. Ela trabalhava no escritório como funcionária nesse período, ela continuou trabalhando lá, e eu comecei, ela nem sempre foi minha sócia. Eu comecei, voltando como começou, no escritório antigo que eu trabalhava, Ah, tinha uma amiga de trabalho que as coisas foi acontecendo, eu propus para ela, por que não abrirmos um escritório? Eu trabalho aqui, você também trabalha, e as coisas não aconteciam do jeito que a gente gostaria lá dentro. sim. E aí foi indo que ela não queria, ela resistiu muito no começo, Gil, na verdade a realidade é assim, ela não botava muita fé também. Sim. A realidade é essa. E aí eu falei, ó, não, a gente já tem, então Vamos tentar, né? vamos tentar, por que não? E aí, uns 6 meses trabalhando isso, e ela aceitou. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi em encontrar alguém, porque é difícil você começar sozinho. Pelo menos na minha área é difícil começar sozinho. Porque tem vários setores no escritório Tem de contabilidade. vários setores, entendeu? Então, ela aceitou a iniciar essa jornada. Nós tínhamos algumas situações que teria que pontuar.
E começamos no maio de 2009. Começamos. Praticamente na metade do ano, né? Exatamente. E aí ouvindo aqui a sua história na metade do ano, e quando foi chegando próximo ao final do ano, né, teve algum momento que você pensou em desistir? E quem te apoiou e quando tudo parecia difícil? Assim, eu nunca pensei em desistir. Não? Nunca pensei em desistir. Pode ser até demagogia falar isso, mas eu nunca pensei em desistir. Porque assim, eu não tinha muita opção. É igual eu disse, o não eu já tinha. Aí eu tinha saído do escritório que eu trabalhava e o não eu já tinha. Então, vou desistir como? O que eu pensava? Vou perder o quê? Não vou perder nada. Então, como eu tinha combinado com ela de começar, e todo começo é complicado. Eu não tinha também capital para, nossa, eu vou alugar um... Não tinha. O que a gente combinou? Eu trabalho da minha casa, você trabalha da sua. Sim. Não, as despesas nós já temos em casa, que a internet tudo, não vai ter despesa. Sim. Ela falou, ó, pra mim tudo bem. Aí ela até, eu sempre lembro disso, ela falou assim, eu tenho meu marido pra segurar as pontas em casa. Você que acabou de casar, e aí? Eu falei, não, eu vou pra cima, então vou começar. Então, nós começamos assim, eu trabalhando em casa, ela na casa dela, e eu fui pra rua. Fui pra rua conquistar, entendeu? Conquistar cliente. Comecei com um cliente. Tem que ter um começo, né? Esse cliente, ele tá até hoje com você ou não, Gil? Ele tá até hoje comigo, esse cliente. Olha que legal. Olha que benção. Ele tá até hoje comigo. Isso é gratificante, né? Muito gratificante. E nós começamos, né, em meados de maio de 2009. E aí onde eu tive uma outra dificuldade, uma outra situação, que é a hora que você vai pra rua que você... Sim. Opa! Ah, agora você tem um escritório. Só que aí você vai apresentar o seu trabalho, né? Então eu me deparei na outra dificuldade que era... Qual é o nome do escritório? Onde fica? Qual é o telefone? E aí? Como que eu ia explicar que eu ainda não tinha nome do escritório e que o escritório, eu morava num prédio de CDHU, que o escritório não tinha... E aí primeira semana eu já tive esse bloqueio. E aí eu tive que me repensar nessa situação. E você entende que já nessa primeira semana, quando você teve esse bloqueio, aí veio na sua cabeça e teve nesse percurso algumas pessoas que não acreditavam e que não acreditaram que você conseguiria. Como é que você reagiu a isso? Na verdade, né, algumas. Nenhuma pessoa acreditava. A única que acreditava, que foi quem incentivou, era minha esposa até então. Sim. O restante... Não é que não acreditava, mas às vezes pensava, não falava, mas pensava, não vai dar em nada, isso aí vai, entendeu? Logo passa. Então, mas eu não desisti, falei, vamos pra cima, vamos continuar e... Sim, é sempre assim, vai né? dar certo. Sempre tem as pessoas que pagam pra ver, né? Sim, com certeza. Mas que faz parte. Eu acredito que quando a gente acredita naquilo que a gente faz e também pede a direção, né, de Deus. Sim. Porque sozinho ninguém faz nada aqui na Terra. Quem dirá se não tiver, né, uma luz espiritual para seguir. Aí fica mais difícil, né, achar que não precisa, né? Eu sempre tenho um momento aqui no podcast que eu toco num assunto assim, né? Eu dou uma aprofundada na questão da fé, da espiritualidade, né? Porque tem muita gente que... A gente fala de empreendedorismo aqui, é papo de empreendedor. A gente conta aqui, né, Franklin, histórias de pessoas de sucesso, e pode ser você daqui a pouco. Então, e para quê? Para incentivar as pessoas, para dizer para todo mundo que está assistindo a gente que sim, é possível você realizar o seu sonho, que na maioria das vezes a sua esposa vai ser a sua a melhor incentivadora, né, ou a única que vai incentivar você. Mas sim, é possível você acreditar no seu sonho, sim. Então nunca deixe de acreditar, assim como o Gil não deixou e hoje está aí com a New Vision, né? Com tantos clientes. E essa é muito gratificante. O Franklin te perguntou sobre o primeiro cliente e ele continua com você. Porque a gente fala muito de produto. Sim. E na maioria das vezes a gente não pode achar que o cliente é um produto. A gente fala de produto sempre aqui.
o cliente, o primeiro, continuar com você. E eu tenho uma curiosidade, até falei com o Franklin, comentando sobre a entrevista que ia acontecer. Você acredita que quase 100% das pessoas com quem eu falei falou, o Gil é o meu contador, olha que maravilha. Isso é gratificante, né? Muito gratificante. E você saber que o trabalho tem sido bem feito há anos e que tem impactado a vida das pessoas também que trabalham com você também, né? Sim, muito. E o incentivo maior para os empreendedores hoje é ver da onde você iniciou. Por isso que esse é o nosso projeto aqui desse Sim. podcast, né? Da onde começou, como começou, né? Às vezes começou dentro de um apartamento do CDHU e isso vem incentivar os outros que estão hoje tentando ter um empreendedor, ser um empreendedor, né? Sim. De sucesso. E é por isso que a gente entra nessa questão aqui, ó. O que você aprendeu como office boy e que ainda carrega com você até hoje no seu escritório? Olha, como office boy, igual eu falei no começo, você tem muito contato com o cliente. Muito contato com o cliente, com pessoas. Então, você, além de fazer amizades, lógico, fazer parcerias, você aprende a se relacionar, né? Primeira coisa, você vai aprender a se relacionar. Tem vários locais que você vai passar. Então, uma das coisas que você aprende é se relacionar. E também saber de onde você veio, né? Então, É importante, né? isso aí é muito importante. É Saber sempre voltar lá atrás e ver de onde você veio e ver que tudo é possível. Eu digo É sempre aqui. gratificante. Gratificante para você e para a família, né? Sim, Pais, com certeza. pais, a esposa que incentivou, né? Exatamente. Exatamente. Porque assim, às vezes, olhando lá, poderia ser improvável, Sim. como algumas outras pessoas. Mas não pode desistir, jamais. Nosso primeiro contato para agendar a entrevista, né? Eu falei assim, eu não acredito que é ele. Aí chegamos lá, sua esposa nos recebeu e assim o que me chamou muita atenção, conversando, né, sobre o que a maneira que a gente ia desenvolver a entrevista foi o brilho no olhar dela, né, em perceber que a sua história seria contada aqui. Isso é muito bacana, nem todo mundo tem essa oportunidade, né, Sim. de contar uma história de quem começou lá pequenininho e hoje está aí, mudando a vida das pessoas também, que isso é muito importante, mudar a vida das pessoas que Sim. trabalham e também as pessoas, né, que necessitam do seu trabalho contábil. Isso é muito bacana, viu? Muito bacana. E a gente fica muito feliz de ver o brilho no olhar dela. Por isso que tem aquela câmera ali, ó. E você, se quiser, você pode até aqui aproveitar, olhar ali e agradecer ela, Sim. né? Por todo o empenho que ela teve, por todas as vezes que ela acreditou em você, né? É Sim. bacana, a oportunidade está aí para você, Gil. Não, com certeza. Por mais que eu já falo isso para ela sempre, mas é assim, por trás de todo grande homem, tem uma grande Uma mulher. grande mulher. É Então, verdade. eu agradeço a ela por todo o apoio e porque também ela veio lá, ela acompanhou todo o processo, né? E veio também de família humilde, então agradeço a ela por todo esse incentivo e que nós vamos colher, estamos colhendo e vamos colher esses frutos juntos, entendeu? E poder deixar um legado. É importante a gente Sim. deixar um legado. Nem só uma herança, né? Acho que o importante é a gente deixar um legado para alguém, né? Não só também para a família. Sim. Então, o legado é importante. Eu agradeço a ela por estar sempre comigo, me apoiando. E vamos longe, assim. Obrigado. Legal, legal. E nesse percurso, qual foi o ponto de virada? Aquele momento que você percebeu, agora vai dar certo. Eu sei que você sempre acreditou, Sim. mas tem um momento aí no percurso que você fala, Tá dando olha, certo. tá dando certo. Sim. Olha, aí voltando na onde eu me deparei com... Aonde é? Foi bem no começo isso. Sim. Eu precisei me mexer. Não poderia
parar ali e falar, nossa, e agora? Não tem, porque as pessoas não confiavam. Como que você vai dar a sua empresa para alguém cuidar da parte contábil, sendo que não tem um local, não tem um telefone, não tem um nome? Então, e é justo isso, a pessoa não ia mesmo, porque não é só os amigos ali, eram pessoas que eu visitava que não era cliente, então eu precisei alugar um lugar. Aí fui na minha sócia, a minha antiga sócia, que eu vou chegar lá, e falei, a gente precisa de um lugar. Ela, vamos, e falei, vamos, vai dar certo, vou dar um jeito. Onde eu consegui, até lá onde a gente se conheceu, na Vila Marcondes, Sim. consegui um lugar de Deus, assim, que era uma salinha bem pequena. É um mini espaço. Só cabia eu mesmo e um computador lá. E era um valor bacana, porque era a sala, era o computador da pessoa, a sala, a mesa, a internet da pessoa, a recepção, tudo da pessoa. Tinha uma recepção, né? Tudo da pessoa. Então eu só precisava alugar e Deus é tão bom que não precisava de fiador, não precisava de nada, nada, nada. Era direto pro proprietário. E apareceu essa oportunidade de eu alugar uma salinha pequena por um valor até tranquilo para se pagar, para ter um endereço e poder falar, ó, onde que é o escritório? Sim. É na Vila Marcondes, é no endereço tal. Aí onde eu coloquei um nome, telefone e fiz os primeiros 1000 cartões. Que, por sinal, eu entreguei ele em um mês. 1000 cartões eu entreguei em um mês. Foi necessário. O pontapé inicial, né? Na verdade, eu não precisava do espaço porque eu não tinha cliente, na verdade. Então, mas eu precisava do endereço para poder mostrar para um cliente, falar, ó, tá aqui o meu cartão. Por mais que eu sabia que o cliente não ia lá, talvez, mas tinha um cartão com nome, com telefone, para poder mostrar o meu trabalho, para poder... Talvez não naquele momento, mas num momento posterior, ele fala, ó, lembrei, Gil passou aqui, deixou um cartão, eu vou... E foi assim que eu entreguei os 1000 cartões praticamente em um mês. Legal. E nesse momento você já instalado, tendo um endereço, aí você pensou como foi a responsabilidade de assumir e liderar um negócio próprio? Sim. Na verdade, nesse começo eu ainda não tinha essa... Eu tava ali, como ainda, para mim ainda era um contador autônomo. Então, porque você não tinha muito cliente, então eu não tinha ainda aquela base de ser um escritório de contabilidade, igual outros que tem hoje na cidade, que nem nós somos hoje. Então, nesse começo, eu ainda estava... É porque eu lembro que na época você era especialista em abertura de empresa, né? Na verdade, assim, é isso, eu fazia a parte de legalização, onde até pouco tempo eu que fazia toda essa parte. Hoje que a gente tem pessoas para fazer, mas até pouco tempo eu que sempre fiz essa parte de legalização, de atendimento ao cliente, de E ter na prefeitura? Toda essa parte eu que sempre fiz. Eu lembro que no início era... Eu que sempre fiz, sempre gostei. E foi onde que eu comecei a prospectar clientes, entendeu? Sim. E aí, minha sócia na época fazia outra parte, que era escrita, contabilidade. E como era poucas empresas, ela fazia os três departamentos. E assim que nós trabalhava. Gil, agora para você dar uma respirada, porque as próximas perguntas aqui eu sei que vai mexer com você. Eu quero agradecer a gente aqui, né, Franklin, os nossos patrocinadores que viabilizam essa terceira edição aqui do Papo de Empreendedor. Mandar um abraço pro Marcelo Mello e toda a equipe lá da Metalúrgica Impactos. Madeireira Trevo também lá, Luiz Henrique, toda a equipe. Madeireira Trevo também é materiais de construção, hein? Líder Colchões e Estofados do Grande Renato ali no centro. Silvio Materiais de Construção, um abraço para toda a equipe lá também. Metalúrgica Impactos, a gente já falou. Quem mais aqui patrocinando também a gente? Vivari Refrigeração do amigo Diego, um abraço para toda a equipe aí. Eloá Cred Empréstimos Consignados aqui na pessoa do Franklin. Também um abraço para toda a equipe lá do Sindicato da Construção, Gilberto Lúcio e toda a equipe lá curtindo a gente. O Cleiton Trujillo também, né? Um abraço para ele. Pessoal lá da Nanes Moda, Fitness e Beachwear. E o Gil por aqui lá da New Vision Contabilidade. Que maravilha, hein, Franklin Vieira? Você quer fazer alguma pergunta? Vamos continuar aqui, Gil. Vamos fazer uma pergunta mais relacionada
que está hoje o mercado, né? Que teve muitas mudanças no setor contábil seu, né? Sim. Hoje a tecnologia está muito avançada. Eu lembro que eu sou dessa época de departamento pessoal que eu batia a ficha de registro em datilografia. Eu não sei se você pegou essa época, né? Hoje o mundo está tudo digital, né? Sim. Que você viu de melhoria, de inovação nessa parte de contabilidade aí que ajudou vocês muito e ajudou até os clientes? Sim. Quando eu entrei nesse ramo de contabilidade, em 2006, já estavam começando a ficar mais digital. Porém, um exemplo, a Olerite ainda era na matricial, Sim. mas não era igual na máquina de escrever. Sim. Então, ainda trabalhamos ainda uns 6 anos ainda dessa forma. Depois que conseguimos colocar e tinha que fazer a entrega nos escritórios, né? Hoje já não tem mais isso, né? Trabalhei muito tempo, inclusive como dono de escritório. Eu que sempre fiz essa parte de rua propositalmente, entendeu? Porque era onde eu conseguia Você gostava, né, de ter esse relacionamento. Gostava, e era um diferencial. É um diferencial até hoje, porque eu ia levar as documentações e já sanava os problemas que o cliente tinha ali. Não precisava ele pedir para ver o que aconteceu para chegar lá. Não, eu já sanava ali, dava uma enxugada no qual que era a situação. O que eu podia resolver no ato eu já resolvia. E o que eu não podia eu levava pro operacional do escritório resolver. E nessa época você estava... porque eu costumei trabalhar de office boy também. Era bicicleta, era a pé, ou já tinha moto nessa época? Como que você trabalhava? Já. Fazia entrega? Não, já tinha. Já entregava de moto? Desde a parte contábil, quando eu trabalhava de bicicleta, era anterior à parte contábil. A parte contábil. Eu trabalhei muito tempo lá na Maria, da Serplot, lá era de bicicleta e eu andava também muito. Então, e aí depois essa parte já foi de moto. Depois fiz 18 anos, aí sempre de moto. E aí onde eu tinha o contato, tenho contato com o cliente. Isso aí hoje em dia, os clientes sentem muito essa falta. Sim. Essa parte humanizada. Então, eu ia, entregava, conversava, tomava um café. Já tomava um café, até hoje, na verdade. Sim. Os que eu consigo, eu vou para fazer isso. Então, e era um diferencial, porque a maioria não fazia isso. Então, um dos diferenciais era esse. Sim. A tecnologia veio para ajudar, mas também perdeu um pouco esse contato, né? Perdeu muito, na verdade, né? Porque a tecnologia mudou mesmo, a virada de chave mudou na pandemia, né? Sim. Só para voltar, para eu não perder depois que a gente começou a crescer, mudou de escritório, mudou de endereço há alguns anos e foi crescendo. Em 2018 eu me desfiz da sociedade. Sim. 2014 a minha esposa trabalhava no escritório e veio trabalhar com a gente, porque começou a aumentar o negócio. Ela veio trabalhar com a gente. A minha sócia que trabalhava só em casa começou a ir meio período, começou a ir 3 vezes por semana, e quando foi ver, precisava estar ali o tempo todo, onde em 2014 precisou trazer uma pessoa. Logicamente que eu trouxe minha esposa, porque ela trabalhava num outro escritório, e ela veio trabalhar com a gente. E aí as coisas foram acontecendo, e a gente foi contratando pessoas. Em 2018... aconteceu algumas situações, desfizemos a sociedade, aí segui, só eu e minha esposa, foi aí que ela virou sócia, saiu a sócia anterior e a minha esposa virou uma sócia de fato, que até então ela era funcionária de nós dois, entendeu? Legal. Então, 2018 foi isso que aconteceu, e 2019, 20 na verdade, veio a pandemia. Nós já estávamos consolidados, já tinha um escritório bacana, onde veio a pandemia, aí é onde essa resposta que você me perguntou aí seria onde tudo de fato virou digital, mudou né? Sim. Tudo. E não é só para nós não, para todos, tudo mudou. Mas Deus é tão bom que em 2019, assim, por incrível que pareça, foi oferecido para nós, por que vocês não pegam um sistema em nuvem? Que o nosso sistema que a gente usa hoje tinha ele que você usava fisicamente ali, que você tinha que ter um servidor. Sim. Você não conseguia trabalhar fora dali. Se você perdesse servidor, você perdia tudo. Sim. E onde o sistema que nós trabalhamos hoje ofereceu. Por que você não adere ao sistema em nuvem? Aí eu falei, rapaz, pra quê?
Aí tava tudo muito ainda novo, mas mesmo assim, como a gente sempre gostou de inovar mais uma vez, Sair na frente, né? minha esposa e o pessoal que trabalhava junto, por que você não faz isso aí? É um investimento? É um investimento, mas a gente sempre gostou de andar um pouco à frente e a gente contratou esse sistema em nuvem sem saber o que estava por vir, que era em março de 2020, estourar a pandemia e ninguém poder mais trabalhar. Né? Nisso a gente já estava tudo, Tava já estava tudo na nuvem, tudo certinho, eu poderia pegar o notebook e trabalhar em casa. Então, isso aconteceu e nós conseguimos, ficamos aliviados nesse momento. Deu um passo à frente, né? Só porque aí, quando aconteceu, todo mundo teve que correr para ir contratar essa nuvem. E aí, quando que aconteceu? A lei da oferta e a procura, né? Sim. Talvez o valor que eu paguei, quando isso aconteceu, que eles falaram, opa, todo mundo tá precisando agora, mudou. Não sei, nem fui ver, mas com certeza foi um valor a mais. Então, isso aí foi primordial e onde tudo entrou na era digital, que é o que a gente tá hoje. Isso foi um diferencial e que beneficiou os seus clientes também, né? Porque você já estava adequado a um novo sistema. Sim. E tudo fluiu de uma boa, né? Lógico, a gente precisou, nós estávamos adequados, mas os clientes, a boa parte ainda não estava. Sim. Por quê? Às vezes não tinha impressora, algumas atividades, a pessoa não tem muito relacionamento com a internet, era tudo muito novo. Não tinha muito isso, igual hoje tem você comprar pela internet, chegar amanhã. Antes não tinha muito isso. Hoje já é normal. Hoje uma senhora de idade tá lá no celular comprando e chegando, e é normal. Antes não, ninguém, até eu falei, eu não tenho... Eu tinha meio receio de comprar, de usar essa situação, usar banco, depositar cheque pela internet, não tinha essas coisas. E hoje é tudo assim, então vai mudando, né? O mundo vai acontecendo, a gente vai mudando e vai se adaptando. E é assim que a gente vem trabalhando. Agora, Gil, de onde surgiu o nome New Vision? O nome New Vision. O nome New Vision eu lembro até hoje. Eu estava na sala de casa, lá no apartamento, trabalhando, e tinha um amigo meu que ele morava no Japão. Morava no Japão e batendo papo, empolgado, vou abrir um escritório, preciso de um nome. E conversa daqui, ele me deu essa opção. Por que você não coloca? Nunca tive outra pretensão. Ele primeiro que falou assim, New Vision. Aí uma nova visão, eu falei, gostei. Às vezes eu me arrependo, assim, porque às vezes o nome, um exemplo, existe alguns clientes, um exemplo, um tiozinho de idade de um botequinho, que você vai falar, qual que é o e-mail, onde ele vai falar contato, @newvisio contabilidade, nessa hora Dá uma enrolada. poderia ter falado, poxa, se eu tivesse colocado um nome simples ali, fácil, 2, 3 letras, mas tem um propósito por trás de tudo isso, então foi assim que saiu o nome New Vision e a gente está até hoje com ele, graças a Deus. Legal, isso foi para ter um respiro aí para você, tomou água. O Frank fez uma pergunta técnica, agora a gente vai entrar numa fase aqui que eu tenho certeza que vai fazer você viajar no tempo. Gil, o que você sente quando entra no seu escritório e lembra de onde começou? Diariamente, assim, a primeira coisa que eu faço é eu oro e agradeço a Deus por ter chego onde eu cheguei e aonde vamos chegar. Então, nem sempre foi assim, mas eu agradeço a Deus, eu olho para trás. Às vezes não acredito, eu olho assim, não acredito muito no que eu tô vendo ali, mas sempre voltando para trás e agradecendo sempre a Deus, da onde começou, como começou, dando valor em cada processo, desde lá de trás, desde cada salinha, aumentando a salinha lá, você lembra que lá tinha várias salas, comecei com uma sala menor, depois quando minha sócia foi para lá, eu tive que pegar uma sala para ela, depois pegamos o fundo e juntamos tudo e ficamos todo mundo junto ali numa sala maior, sempre ali, ficamos uns 5 anos no mesmo local,
Então, cada vitória que a gente tinha, sempre agradecendo e sempre uma escadinha. Sim. Sempre uma escadinha. Porque assim, não existe elevador para você subir, não. É uma escadinha. É uma escadinha e sempre olhando para trás e dando valor. Então, hoje, quando eu entro, todo dia, eu faço questão de eu mesmo fazer o café. Eu chego cedo lá, coloco um louvor e sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E eu sempre gosto de mencionar que, assim, aqui nós somos meros mordomos, né? Tudo que temos, na verdade, não somos nossos. A gente só está administrando. Sim. Porque nós viemos sem nada, certo? Sim. E quando voltar, Sei não. não vai levar nada daqui. Lógico, você vai deixar uma herança, amém, se deixar, mas por isso eu mencionei o legado. O que fica é o legado. É o legado. Então, o legado você leva. E então eu agradeço a Deus sempre por tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou. E sempre perseverando. Não pode desistir jamais. Agora, Gil, qual foi o momento mais marcante dessa jornada toda? Olha, na verdade tem muitos, né? Tem muitos momentos. Eu até conversando com a minha esposa, eu falo sempre pra ela assim, eu não tenho para ela e para outras pessoas que eu converso, eu não tenho medo de às vezes retroceder. Como que é retroceder? Dar um passo para trás para uma situação. Um exemplo, às vezes eu tô com um carro X e eu preciso vender porque eu preciso sanar uma situação. E então eu nunca tive esse medo, não me apego em nada. Se eu precisar voltar para trás e depois começar de novo, então eu nunca tive esse problema com isso. Então, todos esses anos, eu sempre me deparei com alguma situação que eu precisei. Um exemplo, quando eu fui fazer a compra da parte da minha sócia, eu passei um carro e tem gente que não pode, eu não posso descer do estado, não. Sempre com muita humildade, eu volto para trás, sempre pensando, vai passar, tudo vai passar, não tem por que desesperar. Então, teve vários momentos aí que eu mantive de cabeça erguida. E eu sempre também não deixo transparecer para a família ou isso, aquilo, sempre ali. Sempre com a bola lá em cima, não, vai dar tudo certo, sempre deu. Graças a Deus. Graças a Deus. E se o Gil, office boy, pudesse, o Gil lá do começo, né, pudesse te ver hoje, o que ele diria? O Gil lá do começo. A gente sempre, aí vai até um corte, a gente sempre faz um inverso, né? A gente sempre pergunta o que o Gil de hoje diria para o Gil office boy. Mas aqui a pergunta é diferente, vou até repetir. Se o office boy Gil pudesse te ver hoje, o que ele diria? Olha, primeiramente, ele daria os parabéns. Sim. Você conseguiu. Você chegou num lugar que você não queria. Talvez isso, a ambição também, não vou falar que eu sou ambicioso. Tem gente que bloqueia nesse sentido. Então, eu nunca tive tenho ambição, não tinha. Então, dava os parabéns porque você conseguiu chegar num local que você não queria, não tinha esse intuito. Naturalmente, Então, né? naturalmente chegou. E é o que, na verdade, que não é só o Gil que faz isso. Hoje eu recebo várias situações dessas de parabéns por onde eu cheguei. E eu creio que faria a mesma coisa, porque é diferente quando você, não, eu tenho um sonho de chegar no escritório assim, 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 Sim. e eu não tinha. Então, se eu tivesse, eu ia falar, nossa, você chegou onde você queria, mas na verdade eu não tinha isso. Então, as coisas foram acontecendo, então eu daria os parabéns, falar, você conseguiu. Legal. Agora você entende que você não tinha esse sonho, mas esse era o seu destino? Sim,
Verdade, com certeza. É o destino. E, e Deus, na verdade, já sabia, né? De Né? onde eu ia chegar. Nós não sabemos, mas Deus sabe tudo que a gente vai passar, onde a gente vai chegar. Sim. Inclusive, é, é um destino que a gente vai longe, entendeu? Então, é isso. Agora, Gil, o que essa conquista representa para sua família? Olha, é assim, por mais que a gente tá onde tá, nós somos uma família humilde. Nós, nós somos de uma família humilde, porque humilde não trata somente de dinheiro. Sim. Então, a humildade trata de como você é, lida com as pessoas, como você lida com problemas, como que você trata as pessoas. Então, quando fala de humildade, não estou falando de dinheiro, estou falando de humildade de... Então, nós sempre fomos uma família humilde, uma família pé no chão. Então, as minhas filhas, minha esposa, sempre me ajudou nesse sentido, porque, quando dá. Tem como comprar isso? Tem, não tem? Não tem. Tem como fazer essa viagem? Tem, não tem? E elas sempre, nunca questionaram. Nossa, por que que alguém faz? Não. Então, eu sempre fui apoiado nesse sentido. Então, eles são gratos pelo que nós temos e eles apoiam ainda. Minhas duas filhas, minha esposa, eles apoiam nesse sentido, que tá junto sempre. Se tiver junto lá em cima, tá. Se tiver que ficar em casa, um exemplo, um final de semana, por causa de alguma situação, eles ficam junto, tá sempre junto. Então, eles são muito gratos. Legal. Um abraço para todo mundo que está curtindo aqui a história do Gil, lá da New Vision Contabilidade. Agradecendo o Marcelo Melo, lá da Metalúrgica Impactos, o Diego da Vivari Refrigeração. Um abraço também para o Franklin, né, da Eloá Empréstimos Consignados. Um abraço também para todo o pessoal lá do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O Cleiton da Trujillo Business. Um abraço também lá para toda a equipe da Nanis Moda Fitness e Beachwear. Você também aqui, curtindo com a gente aqui a história do Gil, lá da New Vision Contabilidade. Agora com você, Franklin Vieira. Vou fazer só uma pergunta aqui, para que deixe para os futuros empreendedores, né? Como que eles podem estar fazendo para estar montando um escritório hoje de contabilidade? Qual conselho você daria, Gil, para uma pessoa que quer iniciar um escritório de contabilidade hoje? Olha, o primeiro conselho é o que eu fiz, né? Não desistir. Desistir na primeira barreira. Vai ter obstáculo? Vai. O primeiro obstáculo é a mão de obra. Se a pessoa faz todo o procedimento, não precisa de ninguém, ótimo, já é alguma coisa. Lógico, o primeiro obstáculo também vai ser se manter, porque tem que ter uma carteira de cliente. Sim. Então, se conseguir ali de início ter uma carteira pequena e conseguir sozinho sem despesa, é isso aí, tudo tem que ter um começo. Eu imagino que hoje ainda dá, antes não tinha muito isso, mas hoje dá para você ter uma atividade paralela. Começa, faz a sua atividade para ter um rendimento e pagar as despesas e começa paralelo, fazendo algo do começo ali, trabalho de formiguinha, para poder chegar numa carteira de cliente até separar outra atividade e ir crescendo, entendeu? Então é sempre perseverando e sempre trabalhando corretamente. Acho que assim, um dos conselhos que eu poderia dar é isso, você precisa fazer as coisas corretas. Não Ter só credibilidade, né? credibilidade, você tem que fazer as coisas corretas, passar para o cliente isso, para o cliente também fazer corretamente e dar um pontapé inicial e começar. Vai ter dificuldade? Vai, mas sem dificuldade não tem graça, né? Então, É verdade, né? é assim que eu aconselharia a começar e chegar. Como você vê a principal mudança hoje no escritório de contabilidade, a principal agora a partir de 2025, que você vê como para todos os clientes ou pessoas que querem ser seu cliente, que você dá como referência aí pra gente? Olha,
Igual a gente estava falando sobre a pandemia, tudo foi para a parte digital, hoje tudo é tudo digital, nós, pelo menos o nosso escritório, não tem mais papel. E eu sei que ainda existe algum escritório que trabalha com muito papel, mas nós lá aderimos 100%, não tem papel. E tem alguns clientes que ainda levam lá, mas só para organizar e mandar de volta, não que nós precisamos desse documento. Sim, hoje é tudo nuvem, né? Hoje é tudo nuvem, então, como a gente já está tudo digital, a grande mudança que vai ter agora, nesse ano que vem aí, vai ser a reforma tributária. Isso aí vai impactar, não só na parte de impostos e etc. O que vai acontecer? Muitos clientes vai ter que mudar a mentalidade. Vai ter que mudar a mentalidade do quê? Vai ter que ser nota fiscal de tudo, vai ter que ter ser mais atento nesse sentido, vai ter que separar a parte física da parte jurídica, porque hoje em dia, infelizmente, 80% dos clientes é uma bagunça a parte física com parte jurídica. Não sabe o que é da física, mistura, paga a coisa da física na jurídica e etc. Então, quem não tiver esse olhar dessa forma e mudar o que é parte física, o que é parte jurídica, pagar as contas certinha, o que é da jurídica com o boleto da jurídica, nota, tudo certinho, vai se atrapalhar. Então, nós já estamos trabalhando Por conta nisso. do cruzamento de dados, então vai ter... Já tem esse cruzamento de dados, mas o que acontece com a reforma? O governo está fazendo de uma forma que ele vai dar incentivo para você pedir nota fiscal, e também vai dar incentivo para você emitir nota fiscal para pagar menos imposto, entendeu? Então, aonde vai ter as mudanças. Maravilha. Estamos aqui contando a história do Gil, lá da New Vision Contabilidade. Um abraço para você que está curtindo aqui o terceiro episódio, melhor dizendo aqui, do nosso Papo de Empreendedor. Já aproveita e já vai seguindo a gente aí, né? Já vai curtindo todo o material e seguindo a gente aí nas redes sociais também. Quem sabe o próximo pode ser você entrevistado aqui no nosso Papo de Empreendedor. E a gente diz sempre aqui, né? Que a trajetória dele inspire você a continuar acreditando, mesmo quando o caminho parece impossível. Esse é o intuito aqui do Papo de Empreendedor. Trazer histórias reais de pessoas que empreenderam, que atingiram um sucesso e que inspire você que está aí do outro lado da tela, sempre curtindo aqui o nosso Papo de Empreendedor. E a gente recebeu, então, nesse episódio aqui, o terceiro episódio, né, Frank? Terceiro. Agradecer o Gil aí pela oportunidade, porque esse é um projeto novo nosso, né? E a gente estamos aí nesse crescimento também, né, Luciano? A gente tocou em alguns pontos técnicos, outros emocionais, né? E a gente já até de antemão convida você para uma próxima oportunidade também para falar de assuntos mais específicos ligados à sua área, que a gente sabe que tem bastante. Ainda Sim. mais agora que você trouxe aí a informação que vem aí a reforma tributária, então pode gerar muitas dúvidas aí, né, para os seus clientes, para as pessoas que nos assistem, né? Então material para um próximo encontro, um próximo bate-papo não falta. Você Sim. de antemão já está convidado, viu, Gil? Eu que agradeço aí. Nós agradecemos, Gil. Igual o Luciano falou, em primeiro passo, o que a gente quer contar para todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, né? Sobre a história de como você começou, para que incentive ela também a ter pensar diferente, né? Numa crescência, pensar que tem um futuro aí que pode acontecer, né? Desde que ela acredite. Sim, com certeza. Obrigado, Gil. Tá certo, Agradeço. então, gente, encerrando aqui nesse momento o terceiro episódio do nosso Papo de Empreendedor. Agradecendo ao Gil, obrigado pela presença, Gil. Eu agradeço. Franklin, obrigado mais uma vez pela parceria na apresentação. E a gente, então, encerra nesse momento o terceiro episódio do Papo de Empreendedor. Valeu, gente, até o próximo.